9 de abril. Quando ouvimos de Apocalipse, e é comum as pessoas associarem Apocalipse com tragédia, com monstros, com simbolismos de bestas e perseguições e sofrimentos. Tudo isso tem na Bíblia, na Bíblia, e tem especialmente em Apocalipse. Mas o foco principal não é esse. Quando você começa a ler o Apocalipse, você já percebe que fala sobre Jesus Cristo. Ou seja, é Jesus Cristo falando sobre o que ele fez para a humanidade, dando esperança para a humanidade, salvação, forças, e esta é a mensagem que nós devemos pregar nesses últimos dias. É a última mensagem, não tem mais mensagem. O evangelho é esse. Jesus veio, pagou o preço do pecado, nos perdoou, nos tornou justo e agora temos a salvação garantida, desde que aceitarmos de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Então, o livro está cheio de graça e de esperança. E Deus nos dá muitas razões para nos alegrarmos na sua salvação. Essa é a última mensagem. Apocalipse 1, de 1 a 3, diz assim: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos, ou seja, aqueles que aceitam, para mostrar àqueles que o aceitam, o que vai acontecer. Porque Deus nunca fez algo sem avisar primeiro os servos. Nós somos servos de Deus, nós acreditamos. Nós aceitamos Jesus. Então ele veio, deixou o livro do Apocalipse para nós. E diz: felizes os que leem, os que ouvem e os que guardam a profecia, a palavra da profecia, pois o tempo está próximo. Ou seja, a segunda vinda de Jesus está próximo. Então, o que é o Apocalipse? É a verdade presente. É o Evangelho eterno. É a salvação, é a oportunidade de salvação. Lembra que Josué falou: eis que vos ofereço a vida ou a morte. Escolhe a vida e viva. A vida eterna. A vida eterna. Aqui também, no Apocalipse, tem o oferecimento da vida eterna, dos presentes que Jesus vai dar, o novo céu, a nova terra, como vai ser. Então, muitas notícias boas. Nós temos que falar isso para as pessoas precisam saber. Essa é a recompensa para quem aceita o Evangelho eterno. Não é que você vai ficar rico, você vai ficar curado, você vai falar em línguas, você vai expulsar os demônios. Esse não é a verdade presente. A verdade presente é referente à vida eterna. Você vai receber a vida eterna, você aceita ou recusa a vida eterna. Se você aceitar a vida eterna, você tem todos os presentes. Se você refugar a vida eterna, não aceitar, você vai lá para a besta, na mão das bestas, na mão do dragão, nos flagelos, no lago de fogo. É uma consequência, não é Deus que manda você fazer isso. Não é que Deus está te castigando. Você escolheu, conforme a sua escolha, vai ser a sua consequência. Se você escolheu ficar do lado de Deus, você tem a vida eterna. Se você não escolheu, é um direito que você tem, você vai para a perdição eterna. Por quê? Porque depois disso vai ser encerrado a questão do pecado. Não vai ter nem raiz nem ramos. Ou seja, ninguém vai poder ficar contaminado no céu. Se você não aceita agora, você vai ter que subir contaminado para o céu, vai contaminar de novo. E Deus não vai permitir isso.
você vai precisar ser destruído. Porque o pecado será destruído. Se você não aceita que Jesus limpe você do pecado, você vai ser destruído porque o pecado está em você. Certo? Então, Apocalipse 1, 5 e 6 diz: Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Pai e o seu Deus. Veja, está em Apocalipse. Não tem só tragédias ali. Somos libertos da penalidade do pecado e do poder que este tem sobre nós. Às vezes nós queremos fazer uma coisa e acabamos fazendo errado. Mas você fala, mas eu queria fazer certo, por que eu não consigo? É o pecado que reside em nós. E Jesus vai vir pela segunda vez para acabar com tudo isso. Né? E em breve seremos libertos desse pecado arraigado na nossa natureza. Esta é a mensagem final. Esta é a verdade eterna. É o evangelho eterno. É a boa notícia, porque a palavra evangelho significa boa notícia. E outra coisa, é uma mensagem urgente. Quando você vê o símbolo do anjo voando, significa que essa mensagem tem que ser urgente. Não é que um anjo vai passar ali. Não, é o povo, os servos de Deus vão pregar o evangelho eterno em todo o mundo, no derramamento do Pentecostes, do segundo Pentecostes, que é o Espírito Santo em grande medida, a todo o seu servo, que sairá a pregar e converter muitas pessoas. Deixar claro, é vida ou morte que você quer. Este é o evangelho eterno. Essa é a verdade presente para os nossos dias. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Isso que nós temos que pregar. A morte expiatória de Cristo por nós. Isso que temos que pregar. Cristo fez por nós. Não fez por causa dele, não fez em vão. Ele fez isso porque quer que nós salvamos. Ele está oferecendo a vida ou a morte. Nós vamos escolher porque nós temos livre-arbítrio. A esperança e promessas para nós que somos fragilizados e sofridos. Parece que nós estamos derrotados, parece que o mundo acabou, está derrotado, não tem mais jeito. Não. Pelo contrário, estamos chegando ao finalmente do pecado. Vai piorando cada vez mais, mas logo, logo Jesus aparecerá nas nuvens dos céus para salvar aqueles que o aceitam de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento.